Um povo que não preserva a sua memória é um povo que não respeita a sua história. E uma vez que não se respeita a história, você acaba repetindo diversas lições dolorosas. É aquilo que Marx dizia e o jornalista Eduardo Bueno costuma sempre parafrasear. A história se repete como farsa ou tragédia. E uma das formas da gente tentar preservar essa história, tentar concretizar, eternizar essa história, é através de estátuas. E aqui na orla do Rio de Janeiro, entre o Leme e o Leblon, há diversos personagens que compuseram a nossa história, tanto mais antiga quanto a contemporânea. Por isso que o Pra Princípio de Conversa de hoje te convida a esse passeio, a esse tour, a este circuito das estátuas. É muito interessante e vale a pena conferir. Vamos lá? O circuito começa na Pedra do Leme, onde está a estátua da escritora ucraniana e naturalizada brasileira Clarice Lispector. A obra foi inaugurada em 2016. O escultor Edgar Duvivier buscou retratar um pequeno instante da rotina da escritora junto ao seu cachorro Ulisses. O Leme foi o local escolhido, pois a escritora viveu no bairro durante 12 anos. Clarice Lispector é considerada um dos maiores nomes da literatura do século XX e conquistou diversos leitores com seu estilo todo especial. O entorno da estátua garante bons registros fotográficos. É possível captar imagens de toda a praia de Copacabana, do Morro dos Irmãos e da Pedra da Gávea. Saímos da Pedra do Leme, mas continuamos no bairro para vermos a homenagem feita a um dos grandes personagens da época de ouro das rádios no Brasil. A segunda etapa é conhecer a estátua de Ari Barroso. Criada em 2002, a obra foi uma solicitação dos moradores do Leme para homenagear o compositor que passou seus últimos 40 anos no bairro. Radialista e rubro-negro fervoroso, o compositor foi internacionalmente conhecido pelos seus sambas e especialmente pela música Aquarela do Brasil, um verdadeiro hino ufanista de nosso país. Assim como vamos ver ao longo deste vídeo, Ari Barroso foi retratado e eternizado ali como se ainda estivesse vivo e fosse um dos clientes da casa esperando ser atendido. Este é um conceito novo de estátuas. A ideia é fazer com que as peças se misturem com as pessoas para que lembremos melhor de nossas figuras históricas mais contemporâneas. Um pouco mais à frente, vamos conhecer a primeira imagem de um personagem histórico mais antigo, mas de muita importância para o nosso país. No cruzamento da Avenida Atlântica com a avenida batizada com o seu nome, encontramos a estátua da Princesa Isabel. Em 13 de maio de 1888, a filha de Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina assinou a Lei Áurea, que abolia a escravatura no país. Antes, em 28 de setembro de 1871, ela havia assinado também a Lei do Ventre Livre, que garantia liberdade aos filhos de escravas nascidos a partir de então. A localização da estátua é estratégica, onde pode ser vista todos os dias por milhares de pessoas. Agora será a vez de conhecermos duas estátuas que estão distantes apenas por uma rua, sendo abrigadas em duas praças. Este personagem está marcado na história do carnaval brasileiro. Carlos Alberto Ferreira Braga, conhecido como João de Barro ou Braguinha. É considerado como o compositor de carreira mais longa no Brasil, tendo mais de 400 músicas gravadas. Braguinha foi responsável pelas principais marchinhas de carnaval que resistem ao tempo e são cantadas até hoje. Só para citar algumas: Pirata da Perna de Pau, Chiquita Bacana, Touradas de Madrid, sendo que essa foi entoada em Maracanã lotado na Copa de 50. Além de Balancê, As Pastorinhas, A Saudade Mata a Gente,
Turma do Funil, entre tantas outras. Ele também é coautor de um clássico que representa o bairro em que a estátua serve como boas-vindas: Copacabana, Princesinha do Mar. Atravessando a Rua Barata Ribeiro, encontramos a vistosa, mas um pouco escondida, estátua de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco. Este é um personagem histórico de importância para o período imperial do Brasil, quando foi presidente do Conselho de Ministros do reinado de Dom Pedro II e teve grande atuação na política e na diplomacia. O Visconde do Rio Branco colaborou na imprensa política e literária de seu tempo, nos jornais do Novo Tempo, Correio Mercantil, Jornal do Comércio e o Marimbondo. Ele também é patrono da cadeira número 40 da Academia Brasileira de Letras. Percorrendo a Rua Barata Ribeiro, será a vez de vermos a homenagem a uma das maiores referências do teatro e crônica esportiva de nosso país. A estátua homenageando o escritor e dramaturgo pernambucano Nelson Rodrigues é a próxima etapa do nosso circuito. A obra foi inaugurada em 2016 na Praça Manuel Campos da Paz, ou em Angá, como alguns costumam chamar. É a mesma lógica empregada para o estádio que leva o nome do irmão do homenageado, Mário Filho, ou Maracanã. O monumento foi feito pelo artista Edgardo Vivier, o mesmo que produziu a estátua de Clarice Lispector, a primeira que visitamos. E foi uma homenagem pelo aniversário de morte de Nelson Rodrigues. A peça tem 1,80 m de altura e é de ferro banhado em bronze. A localização escolhida é bastante significativa. Afinal, Copacabana foi o primeiro lugar em que o dramaturgo morou assim que chegou na cidade aos 4 anos de idade. Em nossa próxima parada, vamos conhecer a única estátua deste circuito homenageando um desportista brasileiro. Bem em frente ao Hotel Copacabana Palace, temos a estátua do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. Senna alcançou os títulos nos anos de 1988, 1990 e 1991. Ele morreu em 1994 após um acidente no Grande Prêmio de San Marino. Seu funeral e velório provocaram grande comoção em todo o Brasil. O piloto bateu alguns recordes durante sua trajetória na principal categoria do automobilismo. Ao todo, Senna participou de 161 corridas de Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions, além das 19 voltas mais rápidas. Esta é a mais recente das estátuas do nosso circuito, tendo sido inaugurada em 2019. A obra é feita em bronze e em tamanho real. O monumento foi produzido pelo artista Mário Pitangui, que teve um cuidado todo especial em retratar o piloto, seja nos detalhes do macacão ou na pose que ele buscou eternizar. A estátua está fixada em um pódio idealizado pelo engenheiro Anderson Pereira e emula as muitas conquistas de Senna na Fórmula 1. No caminho da orla de Copacabana, passamos das vitórias nas pistas de Ayrton Senna para um capítulo marcante da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Esta obra homenageia a Revolta dos 18 do Forte, também conhecida como Revolta do Forte de Copacabana. Esse foi um movimento iniciado em 5 de julho de 1922 e encerrado no dia seguinte. É considerada a primeira revolta do movimento tenentista durante o contexto da República Velha. Este episódio é muito representativo para entender a história e compreender outros episódios que aconteceram em nosso país. Sempre é bom ler e conhecer as causas e consequências dos fatos históricos.
Para contextualizar a escultura, ela busca representar o final deste movimento que culminou com uma marcha feita por 17 militares e um civil, que lutavam pelo fim das oligarquias no poder. O tenente Siqueira Campos foi um dos 2 únicos sobreviventes, tanto que foi homenageado com o nome da rua do cruzamento onde está localizada a estátua. Mais um pouco à frente será a vez da homenagem feita ao mineiro de Itabira, que certa vez disse: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade é considerado por muitos como um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX. Era da escola modernista que defendeu o verso livre e da corrente mais objetiva e concreta dessa escola. Esta é a estátua de bronze mais famosa do Rio de Janeiro, entretanto, também é uma das mais vandalizadas. Volta e meia é necessário uma reforma para recompor os óculos do poeta, um desrespeito para aquele que tinha um olhar tão aguçado para a alma e sensibilidade humanas. A obra foi criada pelo escultor mineiro Léo Santana e inaugurada em 2002, na véspera do centenário do poeta. Custou R$ 65 mil à época e é uma transcrição exata de um retrato feito pelo fotógrafo Rogério Reis. Tanto na imagem quanto na escultura, Drummond está sentado de costas para o mar do bairro onde viveu até sua morte em 1987. Carlos Drummond de Andrade morava em um prédio em frente ao banco. Este era um dos lugares prediletos do poeta, que ficava contemplando o mar à tardinha e garantia que olhar a beleza do mar de Copacabana era o melhor remédio para curar a tristeza. Bem ali, praticamente ao lado, vamos encontrar a homenagem àquele que representa o fiel espírito baiano. Seguindo adiante pelo calçadão e próximo ao Forte de Copacabana, no posto 6, temos a estátua de Dorival Caymmi. A peça foi inspirada no registro das lentes de Evandro Teixeira, inaugurada em 2008. Temos um Dorival Caymmi de pé, carregando seu violão e saudando as pessoas. A estátua também é localizada perto da Vila dos Pescadores, profissionais que eram tema recorrente de suas canções, assim como as belezas naturais, sobretudo do mar e da sua amada Bahia. Caymmi foi músico e compositor de várias canções de grande sucesso popular, como Maracangalha, Marina, É Doce Morrer no Mar, além da lendária O Que é que a Baiana Tem. Caymmi foi outro dos ilustres moradores de Copacabana. Agora vamos trocar de bairro para conhecer as 3 últimas esculturas deste circuito. A primeira é de um dos ícones da bossa nova. O coautor de Garota de Ipanema, Tom Jobim, tinha que ser homenageado no bairro que ele conseguiu tornar uma marca do Rio de Janeiro e do Brasil. A escultura em tamanho natural retrata o compositor jovem, nos anos de 1960, de terno branco, caminhando tranquilo, carregando um violão nos ombros. O monumento foi feito pelas mãos da escultora Cristina Mota, a mesma que também produziu a estátua de Brigitte Bardot em Búzios. A homenagem ao compositor foi inaugurada em 2014, bem próxima ao Arpoador. Foi feita como uma homenagem para marcar os 20 anos da morte de Tom Jobim. Para chegarmos às 2 últimas homenagens, vamos ter que cruzar as praias de Ipanema e do Leblon. Em um dia de sol, o percurso só exalta as belezas naturais dessa cidade, tão ressaltadas pelos que moram ou visitam o Rio de Janeiro. Calma, 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 estamos quase chegando. Zósimo Barroso do Amaral foi um jornalista que trabalhou em veículos como o Jornal do Brasil e o Globo. Tornou-se uma das referências no colunismo social e jornalismo brasileiro, com seu texto arguto, suas notas diárias cheias de humor sutil, elegância e, acima de tudo, informação. Apesar disso, Zósimo merecia melhor sorte, atenção e manutenção no entorno de sua estátua.
feito pelo artista plástico Roberto Sá, inaugurada no fim de 2001. A estátua está localizada no final da Praia do Leblon, no posto 12, quase subida da Avenida Niemeyer. Zósimo foi imortalizado de pé, com um paletó seguro pelos dedos na altura do ombro. Ele observa impassível a Praia do Leblon e Ipanema. Outra estátua cheia de detalhes interessantes e bem reproduzidos, com uma máquina de escrever ao lado. Para fechar, um artista e compositor polêmico, boêmio e que viveu o bairro do Leblon na sua intensidade. Agenor de Miranda Araújo, mais conhecido como Cazuza, foi cantor, compositor, poeta e letrista brasileiro. Ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico, exagerado mesmo como uma das suas mais conhecidas canções. Morreu em 1990 por complicações decorridas do HIV. O estilo, a habilidade vocal e a obra produzida por Cazuza tiveram impacto na música brasileira das décadas de 1980 e 90. Em apenas 10 anos de carreira, deixou 126 canções gravadas, 78 inéditas e 34 para outros intérpretes. A obra foi produzida pela artista plástica Cristina Mota e buscou retratar o compositor de forma despojada. Custou R$ 195 mil e trouxe uma certa polêmica em 2016, quando foi inaugurado. Um detalhe interessante é a representação de alguns pássaros estilizados acima de sua estátua. Alusão clara a uma das suas músicas mais conhecidas, codinome Beija-Flor. O percurso total dá mais de 14 quilômetros, então dá para você cumprir num dia só ou em 2. O que a gente observa é o seguinte: as personalidades históricas de maior vulto, elas têm sempre um pedestal. A forma da escultura é diferenciada, em bronze, mas tem sempre um pedestal para tornar mais distante. Outras personalidades, as mais contemporâneas, como aqui a Clarice Lispector, a representação é sempre em uma situação mais natural. Por exemplo, a escritora, ela sempre via aqui na Pedra do Leme para passar o tempo, então, com o seu cachorrinho de estimação e assim na leitura. Então eles buscam representar. O Ayrton Senna é naquela levantando a bandeira, buscam essa representação. Outra coisa que a gente observa é o seguinte: em alguns momentos, como a estátua do Visconde de Rio Branco, tem um pouco do abandono ali abaixo, só que eu não pude registrar, até por respeito. Havia moradores de rua, então a estátua do Nelson Rodrigues estava na praça, precisava de maior limpeza no entorno. Então é aquela questão que eu ressaltei no início, da gente respeitar as nossas personalidades. Faltou, vou dar um espacinho aqui para colocar a menção honrosa, que é para uma obra de arte representando Milor Fernandes, que é um jornalista, multifacetado, camarada muito inteligente, com sacadas interessantíssimas. E essa, vou dar de novo espaço, essa imagem aqui, essa escultura, é ali entre a Praia do Diabo e a Praia do Arpoador, que pegaram ali com a assinatura do jornalista. Então é um passeio que vale muito a pena. E se você curtiu esse passeio, faz o seguinte: assina o canal, curta, compartilhe, acione o sino das notificações, porque aqui no Pra Princípio de Conversa a gente tem informação, preservação de história, conscientização. Um abraço e até a próxima.